Glória a Deus. Romanos 11, versículo 33 até o 36. Diz assim a palavra do Senhor: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituída? Porque dele, e por meio dele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo faz esse cântico louvando, exaltando a grandeza de Deus, depois de ter apresentado já 11 capítulos, né? Essa divisão de capítulos é feita depois, lógico, mas apresentando aqui nesse capítulo já profundezas de conhecimento doutrinário e teológico. E se tem um livro que traz profundidades tremendas, é realmente a carta aos Romanos. É um compêndio teológico, é tremendo. Mas eu estou usando esse texto por causa do título da mensagem também. E o título da mensagem é O Diabo Sem Pinturas e o Deus Soberano. Mas o que tem a ver o diabo com a soberania de Deus aqui neste texto? Paulo chega no momento que ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. E ele finda: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ele apresentou o capítulo 8, 9, 10 e este capítulo 11, em que muitos debatem, combatem, e inclusive muitos até negam. Tem gente conhecida, famosa, que nega que, esse capítulo 9, pode descartar o 8, 9, que deixa bem clara a soberania divina na eleição, na predestinação, na escolha. Fica bem claro que quem comanda, quem realmente é o Senhor, é Deus. Então muitos, quando veem esses capítulos, eles ficam transtornados. E eu quis usar esse aqui, porque esse é um cântico que Paulo faz, exaltando a grandeza de Deus, dizendo quem vai conhecer a mente do Senhor, quem vai, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? E nesses debates teológicos e doutrinários, as pessoas muitas vezes ficam ali querendo colocar uma visão daqui de baixo, esquecendo que Deus é de cima. E quanto mais alto é o céu do que a terra, são os pensamentos de Deus mais elevados, os caminhos de Deus mais elevados do que os nossos caminhos, de tal maneira que as pessoas ficam presas ao que o nosso mundo consegue enxergar, a nossa visão de mundo consegue enxergar, e lembrando que nós somos seres que, por causa da queda, sofremos prejuízos graves e sérios, então não consegue se ver a grandeza de Deus. Ou quando a Bíblia mostra, aliás, tem uns que nem conseguem acreditar na Bíblia, dizem ser cristãos, temer a Deus, mas sequer acreditam na palavra. Já então entra aí a teologia liberal e muitas coisas que vem entrando aí, o teísmo liberal, enfim. Mas no nosso meio, às vezes, você encontra pessoas que professam ser cristãs, mas que realmente não estão ligadas com a palavra e acham e pensam e têm as suas convicções. E estudar a Bíblia, ela vai quebrar paradigmas, vai dar entendimento do Senhor, e a revelação de Deus para nós é a Bíblia. As palavras expressas no livro sagrado trazem informações sublimes. E nós não estudamos na profundidade. Muitos pegam um ponto aqui, um ponto ali, já faz um cavalo de batalha. E depois vem, eu tenho uma convicção, eu tenho um modo de pensar, e aí fica aquela situação toda. Mas eu quero falar então sobre o diabo sem pinturas e a grandeza de Deus. Nesse texto, Paulo expressa a grandeza. E por que eu estou usando logo esse texto?
Poderia usar outros, em Salmos, ou outra parte das cartas de Paulo mesmo, ou de outros apóstolos. Porque falar do diabo, muitas vezes falam dando uma ênfase muito grande, como eu preguei na última mensagem, sobre batalha espiritual à luz da Bíblia. Uns negam e outros dão muito poder, dão muita ênfase. Mesmo para um cristão converso, convicto e salvo, eles ainda afirmam que o inimigo tem poder sobre eles. E não entendem quem é o Deus soberano, que eu falei na última mensagem que está no meu canal. Mas o diabo é uma figura emblemática, cercada de mistérios, medo e até admiração. Tem pessoas que admiram esse ser. Tem sido pintado de várias formas ao longo dos anos e, com isso, surgiram erros e esqueceram, na verdade, de quem é o soberano. O povo judeu, na verdade, ele absorveu as ideias medo-persas sobre a ideia de Satanás vindo do zoroastrismo, Zoroastro, aquele dualismo. Aí tem umas misturas que foram feitas ao longo do tempo com a ideia de Platão, um pensamento grego, de Demiurgo. Vou falar um pouquinho aqui, não com profundidade, porque o tempo não permite também. Então eles tiveram assim uma noção de um Deus bom e um Deus mau, e as pessoas têm esse pensamento ainda hoje. Um Deus que é bom e um Deus que é mau. Inclusive, há pessoas que pensam na Bíblia do Antigo Testamento um Deus mau e no Novo Testamento um Deus bom. Não conseguem conectar, não conseguem entender, não conseguem enxergar que é o mesmo Deus. Porque as pessoas estão tão acostumadas a pegar um texto da Bíblia e dizer Deus é amor, e a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, também diz que Deus é fogo que consome. Então essa dificuldade que as pessoas têm, e aí começam a criar um ser e vão pintando um diabo de todas as formas, inclusive com chifre vermelho, com garfo tridente. Mas observe, para começar a tirar essa pintura, muitos já colocam o nome de Satanás como Lúcifer. Era Lúcifer que caiu e se tornou Satanás. E outro dia eu falei aqui, numa das mensagens, que Lúcifer não é o nome de Satanás. E as pessoas ficam, mas como que não é? Nós vamos falar um pouco, mas o tempo é curto para explicar isso aí. Não vou fazer série, vou encerrar o assunto aqui hoje. Vai ficar muita coisa para trás que eu posso fazer em outras ministrações, até uma série com 2, 3, 4, 5 partes. Mas hoje vai ser só um panorama. Então esse nome de Lúcifer não é o nome dele. Vem da palavra latina, do latim. Quando foi traduzido Antigo Testamento, foi traduzido para o latim, né, a Septuaginta. Quando foi traduzido, na palavra, onde está lá em Isaías, né, 14, 12, onde está escrito, como caíste, ó estrela da manhã, eles colocaram ali, nesse ponto, a palavra original ali é Helel, Rei Léo, ou planeta Vênus, ou, na verdade, portador de luz. Aí ele colocou lá, aquele que traz luz. Então ficou Lux Ferrer. Luz Ferrer, portador de luz. Então ficou isso. Então Lúcifer, mas o nome dele não é Lúcifer, né? Na verdade, né, o Jerônimo que traduziu na Septuaginta, ele colocou essa palavra como Lúcifer. Mas esse nome Lúcifer era comum. Tinha até um bispo, foi esse nome, o bispo Lúcifer. E esse bispo, ele seguia as ideias de Ário. Ário tinha aquela ideia de que Cristo não era da mesma essência de Deus. E o Jerônimo combatia Ário e as suas ideias. Então, tirando a primeira pintura, o nome de Satanás não é Lúcifer. Satanás chama-se Satanás, é o acusador, é um ser do mal, é o maligno. Em Apocalipse 22, você vai ver que esse nome, Estrela da Manhã, está conectado com Cristo. Se você olhar para Apocalipse 22, 16, está dizendo que ele é a estrela da manhã. E eu quero ler com você 2 Pedro 1, 19. Depois marca aí e lê em casa Apocalipse 22, 16. Mas observe comigo aqui agora, 2 Pedro, capítulo 1, e o versículo 19, que diz assim, 2 Pedro 1 e 19. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Resplandecente, a estrela da alva.
O que está escrito em Apocalipse 22:16 está conectado perfeitamente aqui. É claro que ali, a citação, lá em Isaías, né, portador de luz, ou o planeta Vênus, no original Rei Léo, e aqui Cristo verdadeiramente é aquele que traz a luz num dia de vida, um novo dia, né, o dia da salvação. Essa é a ideia. Então, primeiro, Lúcifer não é o nome do maligno, do adversário de nossas almas. Nós vamos achar uma palavra na antiga aliança, Satã, que no grego é traduzido como diabolos. Na Septuaginta está traduzido por diabolos. Se você entender algumas passagens, você vai entender que Satanás, ou Satã, ou diabos, é um opositor, é um adversário. Então, quando nós olhamos para Números 22 e o verso 22, você vai ver que o anjo do Senhor se colocou como adversário diante de Balaão, naquela passagem. Eu não estou lendo porque é muito texto, mas confere depois. Em Números 22, Balaão está indo ali naquela situação toda, depois leia todo o capítulo 22, 23, você vai ver lá, que Balaão queria de toda forma um prêmio ali, e o anjo do Senhor se colocou diante da sua jumenta, que ela não podia passar, e ele espancava a jumenta, e Deus abriu a boca da jumenta, ela falou com ele, etc. E o texto ali, quer dizer que ele se colocou como um Satã, ou seja, um adversário. Não é atribuído ainda o nome próprio, ali em Número 22. A ideia era essa, de um opositor. Ali ainda não foi colocado como nome próprio. Se pôs como um adversário a Balaão. Quando nós olhamos para 1 Samuel, capítulo 29, versículo 4, também a palavra está ali como um adversário. Esse eu vou ler. 1 Samuel 29, 4. 1 Samuel é um assunto difícil de falar, um assunto até um pouco pesado, mas vamos raciocinando aqui, vamos chegar lá. 1 Samuel 29, versículo 4. Porém, diz assim: porém, os comandantes dos filisteus se indignaram contra Aquis e lhe disseram: mande este homem embora, para que volte ao lugar que você lhe designou, e não deve entrar conosco na batalha, para que não se torne o nosso adversário no combate. Aqui é Davi com os filisteus, com o rei Aquis, indo confrontar os próprios servos de Deus, o próprio povo de Israel, e eles ficaram com medo. Não, esse homem vai com a gente, ele guerreava contra a gente, matou gigantes, ele era um homem aclamado como rei, etc. Ele vai conosco. Não, manda ele embora, porque vai se tornar para nós um Satã. Né? Satã, hebraico, Satana, aramaico. Então ele vai se tornar para nós um Satã, um adversário, e mandar embora Davi. Esse é o texto, mas ainda não é um nome próprio, ainda apenas como uma situação de opositor. O Senhor Jesus, na verdade, ele em João 6, verso 70, ele fala assim: eu não escolhi 12, não foram 12 os que eu escolhi, e um de vocês não é um adversário? Um diabolos? Talvez muitas versões estão ali. E um de vocês não é um diabo? Eu escolhi 12. E um de vocês não é um diabo? Muitas versões estão assim. Um diabolos, um adversário, um opositor, referindo-se a Judas Iscariotes. Então, quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos que até aqui, por enquanto, nós estamos citando o nome apresentado como um adversário. Então, no hebraico, Satanás, no aramaico, Satana. E para alguns teólogos, eles entendem até que outras passagens, como Jó, por exemplo, Jó, capítulo 1, verso 1, e Jó 2:1, fala de Satanás. Que num dia em que os filhos de Deus, se referindo aos anjos, foram tratar com Deus, foram prestar contas a Deus, foi Satanás no meio deles. E o Senhor perguntou: de onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, etc, 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 e que se desvia do mal? Então as pessoas veem ali uma situação difícil. Como é que Satanás estava lá no céu, junto com os filhos de Deus, junto com os anjos? Note bem isso. Alguns teólogos entendem que ali ainda não era o nome próprio. Alguns historiadores, principalmente, não só teólogos, mas historiadores, por causa do nome Ra-Satã, o adversário. Mas nós estudamos e entendemos que ali realmente já era a pessoa desse maligno, numa função ali prestadora de contas. De onde você vem? E Deus toma a palavra. Né? De onde você vem? De rodear a terra e passar por ela. Você viu meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal.
E começa aquele diálogo que nós conhecemos, sabemos muito bem. Mas o nome próprio que surge como Satanás, o opositor, dado a um elemento, está em 1 Crônicas 21. Vai comigo para 1 Crônicas 21. Em 1 Crônicas, capítulo 21. A propósito, eu tenho uma mensagem, 3 mensagens no meu canal, que faz um ano que eu preguei. O bem, o mal e o bom. Não sei se são 3 ou 4 sermões, está no meu canal, e eu falo muito disso aqui, com mais detalhes, e vou falar algumas coisas além do que eu falei na outra mensagem. O que eu falei mesmo? Crônicas, né? 1 Crônicas 21. E eu quero que você também já acha aí rapidamente, 2 Samuel 24:12. Volta um pouquinho. 2 Samuel 24:12. Vamos ler os 2 textos. 2 Samuel 24:12. Primeiramente, 1 Crônicas. Vamos lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Ramá. Estou lendo 20, olha. 1 Crônicas 21, perdão. Então Satanás se levantou contra Israel, olha isto. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Bom, Davi vinha vencendo batalhas. Se você olhar onde eu estava lendo aqui, no 20, né? Várias batalhas ele vinha ganhando, conquistando, o rei honrado e etc. Então Satanás se levantou e incitou Davi a levantar um censo. E ele chama então Joabe, um comandante, e diz assim, olha, faz o censo, veja quantos homens nós temos, veja quantos soldados, quantos homens que puxam espada, veja, porque nós somos fortes, ele estava começando a confiar na força dele. Satanás incitou Davi, e aqui já é dado o nome de Satanás. Satã ou Satana, no aramaico. Mas no hebraico, Satanás. Satã, né? Então ele se levantou e incitou Davi, e Davi então vai e faz o censo. Joabe fala, o Senhor tem te dado vitórias, etc, etc. Mas, então, houve um grande prejuízo, houve um juízo, depois você leu a história toda, não vou entrar no contexto, mas houve um juízo da parte de Deus, né? Deus colocou três castigos, né? Escolha um dos 3, etc. Só que se você voltar no capítulo 24 de 2 Samuel, 2 24:12, olha o que está escrito. 2 Samuel, perdão, verso 1 e 2. 2 Samuel 1 e 2. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Note isto. E ele incitou Davi contra eles, dizendo, vá e levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército, percorra todas as tribos de Israel. Aí começa a história aqui, é o mesmo assunto, é a mesma passagem, só que em 1 Crônicas está dizendo que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Em 2 Samuel 24, 1 e 2, diz que Deus se levantou irado contra os filhos contra o povo dele, o povo de Israel. E ele então, olha só o que diz. E ele incitou Davi contra eles. Em 1 Crônicas diz que Satanás incitou Davi. E aqui diz que Deus incitou Davi. Como que nós vamos acertar isso? Como que nós vamos chegar nesse ponto? Já vou dizer já. Então, nessa passagem é citado mesmo como um nome próprio. Satanás, 1 Crônicas 21, é o aceito por todos os teólogos, ou pela maioria, pelo menos, inclusive historiadores, que ali é o nome próprio. Antes era o nome de quê? De um adversário, etc. e tal. E aqui já é o nome do adversário, do maligno. Tanto quanto em Zacarias, também no capítulo 3, que ele se opõe a Josué, né, aquela passagem que eu já preguei aqui, inclusive preguei aqui quando falava sobre as 2 testemunhas, né? Então, em Zacarias 3 também fala isso. E em Apocalipse 20, verso 1, verso 2, fala que esse Satanás é a antiga serpente, é o dragão, é o diabo. É a mesma pessoa que desce um anjo forte com a corrente nas mãos e amarra o dragão, a antiga serpente, o diabo, o adversário. Então, onde nós vamos chegar com esse ensino? Quando Martinho Lutero disse,
Satanás é um cão na coleira de Deus. Eu não sei se ele tinha toda a extensão do que ele estava dizendo na sua mente, se ele tinha toda a compreensão disso. Eu não sei. E eu também não sei se ele tinha, e as pessoas não têm. Hoje, mesmo ouvindo essa frase, Satanás é um cão na coleira de Deus. Só vai até onde Deus comanda, ou Deus permite. Porque no caso de Jó, Jó é rico, Jó tem tudo, Jó tem família, tem tudo, pode tirar tudo. Tira tudo e continua louvando ao Senhor. Não, ele tem saúde, então tira toda a saúde, só não tira a vida dele. Só não tira a vida. Só fez o que Deus permitiu. Então, talvez seja na mente de muitos, essa coleira só vai até não permite, e que é verdade também. Mas eu quero ir um pouquinho mais adiante, e eu talvez imagino que talvez Lutero também pensou pelo caminho que eu vou levar agora aqui. Eu quero citar dois textos. Um está em Isaías 14, a partir do versículo 12. E outro está em Ezequiel, a partir do versículo 11. Primeiro, Isaías 14. Isaías, capítulo 14, e versículo 12. Olha o que diz em Isaías 14, versículo 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aquele texto que eu falei, Israel, estrela da alva, né? E que ficou na Septuaginta como Lúcifer. Como caíste, ó Lúcifer. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas você será lançado na sepultura como um renovo terrível, coberto de mortos, transpassados à espada, e que descem a cova de pedras como um cadáver pisoteado. Paro aqui. Agora, Ezequiel 28, 11. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Vamos ler rapidamente Ezequiel 28, 11. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido, e eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu, e eu o reduzi a cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que contemplam, todos que conhecem entre os povos, se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Bom, e nessa mensagem que eu preguei há um ano atrás, são 3 ou 4 mensagens, o bem, o mal e o bom, eu falo nesses dois textos, Isaías e Ezequiel, como sendo textos que, em tese, as pessoas afirmam, apresentam como sendo da queda de Satanás. Muitos até falam, bom, era Lúcifer que caiu e se transformou em Satanás, né? Era Lúcifer,
se caiu e transformou em Satanás. Só que não é isso que o texto está dizendo. Se você olhar principalmente para Ezequiel, e Ezequiel está falando assim, ó querubim ungido, e no versículo 14. E no versículo 16 fala, ó querubim, já não fala mais de ungido. Eu cito isso daí, porque ele tinha unção e perdeu unção. Se este é. As pessoas vão ainda continuar entendendo que é o texto, e eu entendia também que era o texto, tanto eu preguei falando com o texto, e se você entender que ainda é o texto Ezequiel e Isaías 14 para Satanás, também não vamos brigar. Mas nas pesquisas e nos estudos, nós conseguimos entender e buscar uma base maior, uma profundidade maior. E então, em tese, e o que é uma tese? Tese, ela... Deixa eu falar aqui de um filósofo alemão chamado Hegel. Esse Hegel desenvolveu uma dialética chamada de dialética hegeliana, que tem tese, a antitese ou antítese e a síntese. Você tem tese, antítese e síntese. Então a tese, ela busca uma afirmação. A antítese, uma negação. E a síntese, uma negação da negação. Muitos interpretam assim. Então a síntese, ela pode conciliar, afirmar ou destruir uma ideia. Uma tese. Então, se você defende a tese de que Satanás era Lúcifer e que caiu, aí vem a antítese ou a antitese. Espera aí, mas o texto de Isaías 14 está falando do rei da Babilônia. E se você está falando do rei da Babilônia, nós temos que entender qual rei que era este. Uns entendem que era Belsazar, Nabonido ou Sargão II. Belsazar por ser o último rei da Babilônia antes de ser dominado pelos medo-persas, né? Mas muitos interpretam como entendem pelos histórias que era Sargão II. Enfim, o texto está falando do rei da Babilônia. Mas a extensão do pensamento ali leva a entender que ele extrapola para um ser outro. Mas também temos que entender que tem uma linguagem que está ali como uma linguagem poética. Tanto ali quanto em Ezequiel. Querubim ungido da guarda perfeito eras desde o dia que foi criado, etc, etc, etc. Falando já do rei de Tiro. Já falando do rei de Tiro. Então já não é mais essa situação de ser um homem, um ser espiritual, mas um homem. Então, em tese, se eu tenho a tese, eu tenho a antítese e eu tenho que ter uma síntese. O texto, no original, está baseado num contexto. E o contexto fala de dois homens. O rei de Tiro, em Ezequiel 28, e o rei da Babilônia, seres humanos, em Isaías 14. Eu sempre acreditei que foi aplicado a um ser espiritual, por causa do que ele extrapola ali. E muitos continuam entendendo, está tudo tranquilo, ninguém vai perder a salvação por isso, até porque não se perde. Mas, observe, eu quando tinha, faz uns 10, 12 anos, não recordo, eu nunca tinha ouvido alguém falar isso, mas há uns 10, 12 anos atrás, num estudo, numa rádio, ouvindo, eu vi a pessoa falando exatamente isso, está falando de um homem, um ser humano, embora a linguagem extrapole, fale dele, mas fala com o quê? Com uma linguagem figurada, com uma linguagem de poesia. Estava no jardim do Éden, como é que vai conciliar o jardim de Deus com a ímpia Tiro? Então ele está falando o quê? De alguém que realmente é um homem que quer colocar-se acima do trono de Deus, como fala em Isaías 14 e tal, e tal, e tal, e tal. Muito bem. Se você observar pela epistemologia, o que é epistemologia? Epistemologia é uma construção de pensamentos, de ideias, de pensamentos. Só que você não pode pegar aqui e acolá e juntar, sem pegar essa parte do meio. Você tem que pegar todas as partes para encaixar. Aí você forma o que? Uma epistemologia. Caíste, lá em Isaías 14. Como caíste, ó estrela da manhã. Aí está conectado, as pessoas conectam lá com Lucas 10, verso 18. Quando os discípulos chegam para o Senhor e falam, Senhor, até os demônios nos submetem. Aí ele fala, eu vi a Satanás cair como raio do céu, não temam os demônios, não se alegrem por isso, não se alegrem porque seu nome está no livro, está no céu, né? Então eles pegam essa parte, bom, é isto, a situação é que, como caíste, ó estrela da manhã,
Isaías 14. Eu vi Satanás caindo do céu. Então é o Satanás, é o demônio, é ele. E conectam, mas o texto não está dizendo que é. Nós temos que ser sinceros ao contexto. O texto, no contexto, está falando de 2 reis. Um da Babilônia e outro de Tiro. Mas aí extrapola, igual faz em Mateus 24, quando ele está falando ali da queda de Jerusalém, só que ele já abre alguma coisa que vai para frente, adiante, inclusive adiante dos nossos tempos. Para frente até, falando do anticristo, que ainda não se manifestou e tal. Mas a linguagem profética de Jesus ali, e a linguagem que está sendo dada pelo profeta em forma de uma poesia, elas aplicam a homens que estavam se exaltando e que Deus tratou com eles. Muito bem. E se você olhar para Marcos 3, 27, Jesus é aquele que amarra o valente, porque ele é mais valente. E justamente lá em Apocalipse 20, um anjo forte com a corrente vem e prende o dragão, a antiga serpente, Satanás, o acusador, o diabo. Então vamos conectando essas coisas. Mas o contexto de Isaías, para ser honesto, está falando de um homem, de um ser humano mesmo. Observe, Isaías 14, 16. Ainda em Isaías 14, só que agora o versículo 16. Olha o que diz. Isaías 14, 16. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Falando o homem. Este é o homem. Né? Então, nós temos aqui alguns problemas. Então, a tese é que Satanás, é a tese que apresentam. Mas, pelo contexto, a antítese mostra que é um homem. E a síntese aplica, é um rei humano. Nesse texto de Isaías 14. O rei de Tiro, Flávio Joséfo, ele diz assim, que foi Etibaal II, quando o Império Assírio caiu para a Babilônia. Era Etibaal II. Então, também está falando de um ser humano. Também está falando de um ser, de um homem, de um rei de Tiro. E o profeta começa dizendo, né, aqui no versículo 11, né, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, vá, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe. Aí, por causa da profundidade, querubim, aí nós conectamos que Satanás era um querubim ungido da guarda, que caiu, e quando ele cai, ele perde a unção, e está no versículo 16. Ó, querubim da guarda, já não fala que é ungido. Faz sentido. Então eu preguei, está no meu canal. Faz sentido. Mas, sendo honesto ao contexto, a tese aponta que é Satanás. A antítese está dizendo, peraí, está falando de um homem. Então, em síntese aqui, eu vou mostrar que, o texto vai mostrar que é uma lamentação sobre o rei de Tiro, que se exaltou, etc, 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 etc. Mas ali, eu era perfeito, Jó também era perfeito, no mesmo nível que ele. Você vai observar que ele é o rei de Tiro, verso 12, está entre os povos. E o monte, estava no monte de Deus. Que monte é este? Havia na ideia deles, ao norte das nações ali, um local onde os deuses se reuniam. Né? Então ele queria ser Deus, acima de Deus, no monte de Deus. Então era uma linguagem de alguém soberbo, exaltado, e que Deus tratou e que quebrou-se. Então vamos lembrar que o texto pode sim estar além de um homem, se espiritualizarmos tudo isso. Porém, o contexto não diz isso. Muito bem. Guarde aquela frase que eu falei. Satanás, que é de Martim Lutero, né? Satanás é um cão na coleira de Deus. E o soberano Deus? Bom, eu já falei que Satanás não chama, Lúcifer não é Satanás, o nome dele não é este. Você tem algumas passagens onde nós falamos do nome dele como Satã, ou Satana, ou Ra-Satã, como uma situação de adversário, uma para Davi, outra para o próprio Senhor se opondo no caminho de Balaão. E lá em Jó, que alguns historiadores entendem que ali é Ra-Satã, o adversário, mas que nós entendemos pelas Escrituras que não tem sentido ser apenas um adversário. Pode-se entender perfeitamente que é o próprio adversário de nossas almas, o inimigo,
Satanás. Deus, diz a palavra do Senhor em Provérbios 16, 4. Leia comigo. Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Vai começar a abrir o raciocínio melhor daqui a um instante. Provérbios 16, versículo 4, diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade, até o ímpio para o dia do mal. Talvez assim esteja na de vocês. Até o ímpio para o dia do mal. Note bem, Deus fez todas as coisas, até o ímpio para o dia do mal, e que no original, calamidade. Até o ímpio para o dia do mal. Mas que mal? E de onde vem esse mal? Aqui que nós precisamos entender, eu pelo menos tentar entender um pouco, da soberania de Deus e de tirar as pinturas do diabo. Porque o diabo, ele é um cão na coleira de Deus, muito mais até que as pessoas possam entender. E eu nem sei se Martinho Lutero teve uma noção plena do que quer dizer isso. Pode ser que sim, até creio. Se os textos de Isaías 14 e Ezequiel 28 não falam da origem de Satanás, porque ali é aplicado a origem de Satanás. Não, ele era um querubim ungido, caiu, e quando ele caiu, arrastou a terça parte do céu com a sua cauda, que fala em Apocalipse 12. E como é que faz? De onde que ele surgiu? Como é que faz? Como é que é isso? Se a origem de Satanás não é esta, se Isaías 14 e Ezequiel 28 não fala de Satanás propriamente, mas sim de homens, rei de Tiro e rei da Babilônia, e Deus faz o ímpio, até o ímpio para todas as coisas, com um propósito, e até o ímpio para o dia do mal, eu estou vendo aqui um Deus soberano. E em Isaías 45, versículo 7, está escrito assim que Deus cria o mal. Mas eu já falei também aqui que não é o mal, o pecado, mas não o mal moral, mas o mal calamitoso, calamidade. Muito bem. Agora, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Deus criou todas as coisas com um propósito. Ele é o Deus soberano. E sendo ele o Deus soberano, nada está fora do seu controle e nada pode estar à parte dele. E tem que tomar muito cuidado para falar o que eu vou falar agora e ouvir o que eu vou falar agora, para não pensar que Deus é o autor do mal. Em nenhum momento a Bíblia afirma que Deus é o autor do mal. Deus não é o autor do mal, o agente do mal. Já falei aqui, repito, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, está dizendo que Deus ele não é o agente do mal e também não violenta a vontade do ser humano. Sendo ele soberano, ele tem todo o poder e os seres humanos têm as suas responsabilidades. E vai lá comigo, Isaías 45, versículo 7. Vamos ver quanto tempo eu tenho aqui ainda. Dá tempo. Isaías 45. E o versículo 7. Olha o que diz. Estou com a minha Bíblia aqui, Nova Almeida atualizada. Diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Conflitos aqui na sua deve estar mal. Eu crio o mal. É os conflitos, os maus. Então, que mal? Bom, conflitos, guerras, ou terremotos, ou vulcões, ou as pragas, alguma adversidade. Muito bem. Agora vai comigo para Amós, capítulo 4. Amós 4, 10 a 13. Amós, capítulo 4, de 10 a 13. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei os seus cavalos, que seus cavalos fossem capturados, e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí algum de vocês. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo. Mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, ó Israel. E por que farei isso com você? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus.
porque é ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz das manhãs trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Nós estamos vendo aqui um Deus que mata, faz descer a sepultura, um Deus que enviou pragas, e com propósitos. E vocês não se converteram a mim. Mesmo com o peso, mesmo com a dor, mesmo com o Covid-19, as pessoas não estão se convertendo a Deus. Mesmo a gente perdendo emprego, perdendo situação de perder até mesmo a sua empresa, como muitos perderam seus parentes, seus amigos, seus familiares, entes queridos, mesmo assim não se converteram a Deus. Deus tem o controle das pragas? Tem. Deus tem o controle de Satanás? Tem. Sendo ele, como é ensinado, caiu e deixou de ser esse querubim e passou, que chamavam de Lúcifer, né? Mas não é Lúcifer, mas que muitos pensam assim, era Lúcifer que caiu, aí então virou Satanás e que com a sua cauda levou a terça parte dos anjos do céu. Vamos ver onde vamos chegar. Em Êxodo 4:11 também fala do Deus que trata no peso. Vamos ver lá pertinho aqui, facinho de achar, aliás. Êxodo 4:11, olha o que diz. Êxodo, capítulo 4. Aqui do ladinho. E o versículo 11. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. O Moisés, né? Eu sou pesado de lábios, eu não sei falar, etc. Mas quem fez o surdo? Quem fez o mudo? Quem cria as tempestades? Não sou eu. Então, para muitos é difícil entender um Deus soberano que é soberano em cima de tudo e acima de tudo. E que nem mesmo assim não peca. E as pessoas entender com a mente humana, carnal, caída, não vai conseguir. Agora, vamos voltar aos olhos. Nós estamos falando de um Deus que cria o mal. Não o mal, o pecado. Você não peca. Mas eu vi um estudo com um pastor, eu achei extraordinário, sobre o mal derivado. De algum lugar o mal veio. Deus criou, por exemplo, eu tenho um filho, eu não, né? Alguém tem um filho, e esse filho vai e mata alguém. Aí as pessoas vão culpar o pai porque o filho matou. Mas não foi o pai estava em casa, estava no trabalho, o filho foi lá e matou, ou roubou, alguma coisa má. Não, mas se você não tivesse gerado o seu filho não tinha matado. Mas eu gerei o filho, mas eu não mandei ele matar. É uma explicação assim, um pouco fraca até, mas só para dar um pouquinho assim, é mesmo. Deus criou o ser humano e o ser humano caiu. Mas o mal é derivado, então. Deus ele pode ter, eu posso falar que deriva-se de Deus sem Deus ser o culpado do mal. Tem que ter muito cuidado, muita cautela para não falar uma bobagem, blasfemar. Mas é uma verdade, porque senão eu vou colocar o mal aparelhado com Deus. Então é mais ou menos a história do filho. O filho vai e faz o que quis. Mas, se você tivesse matado o seu filho lá no bercinho, ele não tinha matado né? Ele não é o agente do mal moral. O pecado deriva. Porque senão eu tenho que falar que tem um outro Deus. Aí entra na história de Demiurgo, o pensamento platônico dos gregos, etc. Mas vamos lá. João 8,44. João 8,44. João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: vocês são do diabo. Jesus falando com os fariseus, com o pessoal lá. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, essa palavra jamais, por isso eu falei toda aquela história, Isaías 14, Ezequiel 28, citei tudo que eu citei até agora e estou dizendo, peraí, se a origem de Satanás não é em Isaías 14 nem em Ezequiel 28, porque os teólogos sinceros eles entendem que ali é uma tese, pode ser. Mas observe o versículo 44, que Jesus disse, jamais se firmou na verdade. Peca desde o princípio. Tá, mas desde o princípio do quê? Da criação do mundo ou da criação dele? Só que o jamais
deixa bem claro, jamais é nunca. Nunca antes. Então ele já foi criado o Satanás, como Satanás mesmo? Uns vão dizer, não, ele caiu e tal. Eu acredito que ele foi criado com esse propósito, de ser o Satanás mesmo. Aí vem a palavra de Martinho Lutero. Por isso eu digo, não sei se ele entendeu isto. Se Deus cria até o ímpio para o dia do mal, mas que mal? De onde vem esse mal? E o agente do mal? Nunca, jamais se firmou na verdade. E Deus é verdade. Observe. Lembra de 2 Crônicas 21? E de 2 Samuel 24? 1 e 2? Satanás incitou Davi e ele fez o censo. Lá em Samuel fala, Deus incitou Davi e ele fez o censo. E tratou com Davi porque ele tomou uma posição que não devia. Mas peraí, foi Satanás ou foi Deus? Foi Deus que decretou aquilo. E o agente foi quem? Satanás. Deus está virado com os israelitas. E Deus usou os seus servos, porque o próprio diabo é um servo de Deus. Deus é soberano, não tem páreo para ele. Então vamos tirar essa pintura de diabo, alguém poderoso, alguém que foi lá, que enganou a Deus, que deu Não, absolutamente. Jamais se firmou na verdade. Se você olhar para Efésios 1, 4 e 5, estou sempre citando aqui, que desde antes da fundação, Deus elegeu, predestinou, né? Desde antes da fundação do mundo, Ele elegeu e predestinou quem? Caídos. Ora, para Ele eleger de antemão, presta bem atenção, caídos, pecadores, esses pecadores tinham que cair. Então, começou com a queda de Adão. Por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, todos pecaram. Romanos 5,12. Logo, de antemão ele escolheu, ele predestinou nos decretos eternos, Deus decretou até a queda. Muitos não gostam de falar isso. Por quê? Porque vai entrar na situação do infra e do supra, lapsarianismo. Infra, abaixo. Supra, acima. Lapso, rompimento. Ruptura. Queda. Corte. Supra-lapsários e infra-lapsários. O homem caiu. Aqui ó, o microfone e a queda. Deus elegeu e predestinou de antemão, antes da queda, supra-lapsário. Ou Deus elegeu e predestinou depois da queda, infra-lapsário. Se o seu pensamento é supra-lapsário, fica mais fácil entender isso. Se o seu pensamento é infra, fica mais difícil entender isso. Por quê? Não, depois que Deus criou o homem caiu, aí ele estabeleceu o plano de salvação. Mas não é isso que o texto diz. Tanto que em 13:8 de Apocalipse fala que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação. Esse texto aqui fala melhor ainda. 13:8 de Apocalipse fala: e ela será adorada, a besta, por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram o seu nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto no livro da vida desde o princípio. Olha isso, que não, desde a fundação do mundo, não tiveram o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. O processo está desde a eternidade. Então havia um decreto de queda, sim, realmente, sem que Deus seja o culpado pela queda, mas o homem é responsável e perfeitamente responsável. E Deus elegeu de antemão. Se ele elegeu que alguém caído, é porque ia cair. E se alguém ia cair, não é uma presciência, é um decreto. Isso é duro de ouvir. É duro de engolir. Mas é isso que o texto diz. Olha bem. Ele elegeu entre os caídos, logo teria que ter um agente da queda. E qual é esse agente? Quem que tentou o homem? Não foi Satanás? Ele não tentou o homem não caiu? E Deus já não tinha decretado que o homem ia ser salvo? E isso já tinha o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde o princípio? Olha o raciocínio onde vai. Quem que citou Davi? Em Samuel fala que foi Deus. Em Crônica fala que foi Satanás. Quem que é Deus? Deus é o Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus usou o seu agente. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Até coisas ruins contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
É duro falar isso, mas perder um filho contribui, de alguma forma contribui. Ou você já não viu aquela frase que o mundo fala aí, há males que vem para bem? Né? Então tome muito cuidado, porque nossa mente é incapaz de compreender tamanho assunto. Olha lá em Romanos 11:33. Vai lá comigo. Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Então, se você é supralapsariano, isso fica bem mais fácil. E se você é supralapsariano e crê na dupla predestinação, você não precisa acreditar, mas se você acredita, supralapsariano e crê na dupla predestinação, e eu acredito na dupla predestinação, mas pastor, desde o começo, Deus usou a gente, Deus não é pego de surpresa. Então, se você é supralapsariano e crê na dupla predestinação, você vai ficar, poxa vida, Deus decretou, predestinou tudo. E Satanás é criado para ser Satanás mesmo. Então não foi que ele caiu e tal. Se você usar o texto de Isaías 14, Ezequiel 28, para aplicar a origem dele ali, aí complica um pouco. Mas quando eu chego lá em 12 de Apocalipse, como é que nós resolvemos isto? Bom, de alguma forma Deus estabeleceu tudo. Porém, ele não é autor do mal, o pecado, e nem violenta a vontade dos homens, conforme eu falei agora há pouco, né? Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3. O mal aplicado, realizado e o mal derivado, como eu falei, deriva sim de um Deus soberano, porque se Satanás é a criação de Deus e do mal veio ali, deriva, mas Deus não é autor do mal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ele é Deus de amor e Deus que consome. Temos que ficar atento a isso. Em Romanos 9,16 está escrito assim, não depende de quem quer nem de quem corre em relação à salvação, mas de Deus que se compadece. Olha aqui do ladinho. Romanos 9,16 diz assim. Vou ler o 15, né? 9,15. 13. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. De modo nenhum ele é injusto. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Agora, desce um pouquinho comigo ao versículo 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição? Então, volta lá comigo para Provérbios 16:4. Deus cria tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do mal. Observe isso. Do mesmo barro, da mesma massa, e faz um vaso para a glória e outro para a ira. Um vaso para a honra e outro para a desonra. Deus é soberano. Ele criou, ele faz o que ele quer quando ele criou. O artista, esposa, você que faz crochê, se você quiser fazer com barbante azul ou verde, você faz. Você que criou. Não, eu vou fazer florzinha com 5 pétalas, com 3, com 4. Você que está fazendo. Você. O artista que pinta quadros. Não, eu vou colocar um traço aqui. Não, eu vou fazer assim. Não, é o artista. Deus é o Senhor, o soberano. Ele criou e ele faz da mesma massa vaso para a ira e vaso para a desonra. Para a honra e para a desonra. E essa palavra aqui, direito, no grego quer dizer exousia, ou seja, autoridade. Ele tem autoridade. E os vasos aqui, do grego esquevos, quer dizer corpo mesmo. Os corpos humanos. Quem vai compreender a mente da glória de Deus? Mas peraí, então quer dizer que é um Deus que... Eu lhe pergunto. Mas é a presciência de Deus. Peraí. Todos serão salvos? Não. Todos vão para o céu? Não. Muitos vão para o inferno? Vão. E Deus é glorificado até naqueles que vão? Sim. Provavelmente Deus, segundo nós estudamos aqui hoje, a origem de Satanás está num propósito de Deus. Mas foi lá em Ezequiel 14, tá bom, tá tudo certo. Da mesma forma é o propósito de Deus. Mas eu creio que Deus é tão soberano e tão firme nos seus decretos,
que tudo Ele decretou para a sua glória. Ah, mas então por que eu vou orar? Se tudo é decretado, para que orar? Justamente por isso. Justamente por isso. Porque se eu fosse orar sem saber que há um Deus que decreta tudo, eu vou orar falando coisas que nem posso imaginar. Mas como Ele tem o controle de tudo, eu vou pedir, e segundo a sua vontade vai acontecer, porque nós pedimos mal. E não recebemos porque nós pedimos mal para gastar nosso deleite. E o Espírito, diz em Romanos, que Ele intercede por nós, ao Pai, segundo a vontade do Senhor. Então Deus é soberano. Então vamos agora aqui ao texto, ao título da mensagem, né? O diabo sem pinturas e o Deus soberano. Então tiramos algumas dúvidas aqui. Se você ficar com dúvida que Isaías e Ezequiel falam da origem dele, está tranquilo. O que não pode ser deixado é que não há alguém à parte de Deus para fazer alguma coisa sem que Deus tenha decretado. É esta a grande verdade que eu quero passar aqui nesta noite. O diabo sem pinturas, concluindo, o diabo sem pinturas é um serviçal de Deus. Será destruído e lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse 20 fala isso. Deus é soberano em tudo. Provérbios 16, 4. Fez até o ímpio para o dia do mal. Romanos 9, 22 fala que os vasos de ira são preparados para a destruição. Alguns pensam assim, não, são os vasos que se prepararam para a destruição. Alguns interpretam assim, querem empurrar goela abaixo sem observar o contexto. Mas o contexto está dizendo, ele faz de uma mesma massa vaso para ira e vaso para a honra e para a desonra. Então, Deus tem o controle de tudo, absolutamente. Crendo na queda de Satanás como a forma clássica de compreensão, ou como uma parte do soberano decreto do Senhor, em estabelecer propósito, entenda que Deus é o alfa e o ômega. Deus está no controle de tudo. Agora, para encerrar, vai comigo para Romanos 16, 20. Repetindo que é somente um panorama. Estou aqui dando um panorama. Pode ser que eu faça outros sermões, outras mensagens, aprofundando na temática, mas por hoje nós vamos parar aqui no versículo Romanos 16, 20, que diz assim: E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Mas Deus vai esmagar Satanás debaixo. E a cabeça ferida? Gênesis 3,15. Feriu na cruz, feriu o calcanhar, foi ferida a cabeça, o seu poder foi quebrado, mas vai ser esmagado debaixo dos pés da igreja. Em breve, diz o texto, lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Se Deus criou até o ímpio para o dia do mal, como que o mal ia agir se não houvesse um agente do mal, um serviçal? Alguém que jamais se firmou na verdade. Para fechar, Deus não é o autor do pecado. Deus não faz com que um homem de 50 anos violente uma criancinha de 6 meses. O homem caído faz isso, porque ele quer fazer. Ele não tem livre-arbítrio, mas tem livre agência. Mas até o próprio Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés, em breve. E o ímpio também para o dia do mal. Como está nossas vidas diante do Senhor Deus? Reconhecendo a grandeza e a sua soberania, ou colocando deuses menores, filósofos, métodos, ou até mesmo o próprio diabo, dizendo, não, o diabo está furioso. Não tem uma frase assim? O diabo está furioso. Semana de ceia. Ih, rapaz, o diabo... Semana de ceia tem que vigiar dobrado, irmãos. O nosso Deus é soberano. O Deus soberano. E o diabo, ou seja, o diabo sem pinturas, é um serviçal de Deus. E o Deus soberano comanda tudo, absolutamente tudo. A Ele honras, glórias e louvores para todo sempre. Amém.